Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, criançada. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, né? Como nós temos aí a ideia de fazer tudo por meio da brincadeira, hoje nós vamos trabalhar os sentidos da criança, né? Da seguinte forma. Nós vamos montar aqui um circuito sensorial para a criança, para ela poder estar tentando adivinhar, né? Percebendo, né, a princípio as diferentes texturas, o que é, o que não é, e ver se ela consegue montar, né? Na cabecinha dela, se ela consegue adivinhar o que é que ela está vendo, né? O que ela está sentindo, o que ela está segurando. E aí, para fazer isso, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui em casa, então a gente não tem que usar mais ou menos aquilo que tem na nossa casa, né? Aquilo que é possível usar. Então, vamos começar, eu vou mudar. Bom dia, mamãe. Então vamos lá. Mamãe, a nossa ideia aqui então é montar um circuito sensorial com as crianças, tá? A nossa brincadeira vai ser para estimular a criança, né, a trabalhar o sentido do tato, o sentido do olfato, os 5 sentidos. Para isso eu montei aqui um sistema, uma experiência, uma brincadeira chamada circuito sensorial. Para fazer esse circuito, então eu estou usando aqui uma escovinha de lavar roupa, tá? Normal. Um pouco de arroz, um pouco de feijão cru, tá? Alguns prendedores de roupa estão aqui, tá? Lápis de cor, caneta, alguns lápis de cor, uma bacia com um pouco d'água e uma esponja de lavar louça, tá? Essa aqui tá usada, mas aí fica o material. Veja que eu estou usando coisas simples que você tem na sua casa. A ideia aqui é, como eu disse, trabalhar e estimular os 5 sentidos da criança. Então, você pode pedir para a criança, isso vai ser trabalhado de 2 maneiras. Na primeira maneira, nós podemos apenas pedir que a criança faça uma pequena exploração do material, né? No caso, você, mamãe, vai ajudar a criança pegando a mãozinha dela, né? Depois de montar, você pode usar outras coisas diferentes, com texturas diferentes, tá? Umas mais ásperas, outras mais lisas, né? Podemos usar, por exemplo, saco de lixo, que dá uma textura mais lisa aqui para a criança perceber. Mas a princípio você pode pedir para a criança dar, por exemplo, a escova na mãozinha dela, pedir que ela acaricie, que ela perceba o formato, né? Você pode ir fazendo perguntas. Você acha que ela é macia ou ela é áspera? O que você sente? Ela incomoda? Ela não incomoda quando você passa a mão? Você pode fazer essas perguntas para a criança, para ir extraindo as percepções que ela vai tendo quando ela vai tocando, tá? A mesma coisa, você põe a mãozinha dela dentro do arroz, deixa ela explorar bem ali, brincar um pouquinho, né? Ela vai fazer um pouquinho de sujeira, claro, a gente sabe, né?
mas deixa ele explorar e você vai perguntando: ah, e agora? Você está pegando no quê? O que você acha que é isso? Aí você pode falar: ó, isso é arroz. Ah, como que é o arroz? Ah, ele é farelento, ele é duro, ele é macio. Então você vai perguntando para a criança, para ela ir tendo alguma noção, tá? E você ir extraindo dela as percepções que ela porventura vai tendo ao mexer com o arroz, o barulhinho que o arroz faz, né? Também você pode estar trabalhando com ela. Você pode dar na mão dela um prendedor de roupa e pedir que ela explore e perguntar para ela se ela sabe o que é, né? Esse prendedor, se dá na mão dela, ela vai ter que perceber o tamanho, se ele é duro, se ele é mole, né? Você vai fazendo essas perguntinhas para ver para ver como que fica, né? Como que a criança fala, o que ela fala, o que é a impressão que ela tem. Você depois pode colocar a mãozinha da criança num pouquinho d'água, na vasilhinha com água, tá? Para ela falar: ai, tá gelado, ai, tá quente, tá gelado, conforme a temperatura que a água estiver, né? Ela vai: é molhado, né? No primeiro momento você vai fazendo essas perguntas, dando material para ela explorar, deixando ela explorar por um tempinho, 2, 3 minutos assim, e aí você vai perguntando para ela: olha, o que você acha que é? Aí ela vai, mesma coisa que o feijão, deixa ela explorar, ela vai ouvir o barulhinho, provavelmente ela vai gostar do barulhinho do feijão quando começar a explorar, né? Só fazer com que a brincadeira no local, assim, né, que a criança esteja segura e colocando de maneira que ela não tenha muita possibilidade de fazer muita bagunça, né, mamãe? Porque senão a mamãe vai acabar ficando nervosa, em vez de brincar, a mamãe vai acabar brigando com a criança. Mas vamos lá. No segundo momento, você vai fazer a mesma brincadeira. Depois que você deixou a criança explorar, você vai fazer a brincadeira de olhos vendados, tá? Então, você vai vendar. Eu estou usando aqui uma máscara dessa por causa da pandemia, tá? Vou montar ao contrário aqui só para improvisar, para vocês terem uma noção, tá? Então, eu não estou vendo nada, apesar de eu saber, né, mais ou menos o que tem, a ordem que tem. Então, a criança ela vai ficar perdida, porque ela ainda não tem, devido à pouca idade dela, ela não tem muita noção espacial ainda. Então, você vendo o olhinho dela, tapa o olhinho dela, e aí você diz: agora nós vamos brincar de adivinhar. E aí você vai dar o objeto na mão da criança, tá? Você vai dar o objeto, vai pedir para ela explorar o objeto e perguntar para ela: João, o que é isso que você tem na mão, João? E aí ele vai ter que te responder, tá? Aí ele respondendo, se ele acertar, você faz uma festa
para ele. Ei, que legal, adivinhou, é uma escova, tá? Faz essa, porque aí ele vai se sentir estimulado a querer participar de novo, fazer de novo. Aí você vendo o olhinho dele de novo, vai lá, pega a mãozinha dele e põe por exemplo, na bacia com água. Na hora ele já vai assustar. A hora que ele sentir que é molhado, que ele sentir que é gelado, né, ele vai assustar. Ele vai assustar na hora. Aí você tem que, né, se mantenha, não dê risada, né, para não estragar a surpresa, né? Que ele tem que adivinhar o que é. E aí você pergunta. Deixa ele explorar um pouquinho, aí vai ouvir o barulhinho, ele vai ver o que está acontecendo e por aí nós vamos trabalhando, tá? Feito isso, ele acertou, você faz, né? Muito bem, estimula ele. Se ele errar, se ele falar, é feijão, quando pôs na água, por exemplo, aí você mostra para ele que é a água, essa é a água, explica para ele sentir a sensação e perceber a água, tá? Aí você leva ele para outro ponto da mesa. O ideal aqui no caso eu pus tudo próximo porque, né, para poder estar aparecendo na filmagem, mas o ideal é que você ponha cada item num canto da mesa, que aí você também está trabalhando a movimentação da criança, tá? E aí você vem e põe, por exemplo, aqui eu estou pondo no feijão, né? Deixa ela explorar, deixa ela pegar, sentir o que é, como é, e põe aí, e depois você pergunta para ela: João, o que você acha que é isso, João? O que você está pegando, João? Aí vai te falar. Ele falando, então você pega e conversa e vê. Se ele acertar, muito bem, João, parabéns, acertou, é o feijão, né? Se não, você vai mostrar, ó, põe a mãozinha dele de novo, mostra, ó, isso aqui é o feijão, tá? Dá a volta de novo e põe a mãozinha no outro objeto, deixa eu explorar. Deixa eu explorar. Deixa eu explorar por um tempinho. João, e aí, João, o que você acha que é, João? É o arroz. Se falar que é o arroz, você comemora de novo, né? E assim você vai, porque cada vez que ele acerta e você comemora, ele vai se sentir mais estimulado, é o que nós chamamos de reforço positivo. Ele vai se sentir mais estimulado a poder, a querer explorar mais, a querer aprender mais. E isso é uma coisa muito importante nesse momento, tá? É muito importante nesse momento você poder estimular a criança, fazer ela querer, de todas as maneiras, ela querer aprender e se estimular cada vez mais, tá? Trabalhar o estímulo sensorial para desenvolver, porque é como a nossa curiosidade, o nosso conhecimento, conforme você vai
trabalhando, quanto mais você estimula, quanto mais a criança tem vontade, mais ela aprende. Tá? É muito importante isso, mamãe, deixa eu ressaltar, tá bom? Por hora, eu dei alguns exemplos aqui, você pode usar outros objetos da casa também, tá? Pode aí montar uma experiência sem a mesma brincadeira, também uma outra opção é você fazer isso com alimentos prontos e dando para a criança sentir o paladar. Entendeu? Não fale para a criança. Aí então você na sua casa, você faz um doce, uma gelatina, faz um brigadeiro, por exemplo, ou mesmo aquele objeto, aquele legume, aquela verdura que você quer que a criança come, ela nunca come. Então, uma maneira de você tentar estimular a criança a comer, tá? É você fazer essa brincadeira com ela. Então, você põe um pouco, faz o alimento que você quer que ela coma, faz uma porção para ela experimentar. Se ela falar que gostou do alimento, aí você dá para ela de olho vendado, para ela não saber que ela está comendo, porque muitas vezes você dá para a criança às vezes olha, ela só fala não e não quer comer, e aí uma maneira de você estar estimulando a criança a experimentar antes de dizer não gosto, não quero. Então aí ela experimentou sem nem saber que experimentou, tá? Fica aí uma dica. Por hoje é essa a nossa atividade, espero que você faça, mamãe em casa, e depois me conte, né? Que depois você me conte lá no nosso grupo, no grupo do M1A, como foi a brincadeira, como que a criança saiu na brincadeira, se ela gostou, se ela não gostou, se foi difícil de montar a brincadeira. Lembrando que nós estamos procurando trabalhar apenas com coisas que eu sei que vocês terão na sua casa, tá? Então, por hoje é isso, tá? Boa experiência para vocês, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Um beijo para as crianças, abraço ao papai e à mamãe e nos vemos outra hora. Um abraço.